Muito bem, nós estamos estudando a palavra de Deus e temos esta palavra tão moderna, o antissemitismo, ou podemos ver aqui dentro desta palavra a perseguição ser contra os semitas. Semitas, nós vamos ver lá na sua origem, eram descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Os jafeitas originaram os europeus, os camitas originaram os africanos e os semitas os orientais. E nós vamos ver que todas as religiões, principalmente as 3 religiões monoteístas no mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são semitas ou vieram daí. Nós vamos ver que o antissemitismo é uma palavra usada para a perseguição, a rejeição do povo de Israel, do povo judeu, antissemitismo. E nós vamos ver que isso não é de agora, nós vamos ver que isso não é do nazismo, de Hitler apenas, mas isto desde os tempos bíblicos já estava acontecendo. Nós vamos ver que nos Salmos, os salmos que foram escritos de maneira profética, salmos que foram escritos como um lamento do povo de Israel, nós vamos ver que isto tudo já estava sendo profetizado nas Escrituras. É isto mesmo. O Senhor disse através de Moisés que se o seu povo não obedecesse a sua palavra, que se o seu povo não guardasse os seus mandamentos, que se Israel não andasse segundo a vontade de Deus, não tivesse o Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, como seu Deus, não levasse a sério, não colocasse em prática os mandamentos do Senhor, então que eles iriam sofrer muito, seriam espalhados por toda a terra, iriam experimentar escárnio, iriam experimentar torturas, iriam experimentar a perseguição e a morte. E isso aconteceu realmente em toda a história. Toda a história do povo de Israel é o que nós vamos ver nesta próxima série de estudos, mostrando isto, este sentimento, o antissemitismo, já desde as Escrituras, profetizado e na história de Israel, vivido desde o Egito. Abra então a sua Bíblia no Salmo 83. É um salmo que totalmente fala sobre isto. É um lamento, é o povo de Israel fazendo uma oração. Já nesta época, eles não viviam esta realidade, na época em que o salmo foi escrito. Então, este salmo é um salmo profético. Ele está profetizando a respeito das coisas que aconteceriam. No primeiro versículo nós lemos assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. O pedido de Israel era esse: Senhor, não fique quieto, não te cales, não fique sem fazer nada, não te emudeças, vem em socorro de teu povo. Faz, Senhor, alguma coisa. Mostra, Senhor, ao mundo que tu estás conosco. Mostra que temos uma aliança contigo. Não te cales, não emudeças. Hoje podemos ver o povo de Israel orando ali no Muro das Lamentações e eles oram salmos. Quantas vezes este Salmo 83 deve ter sido lido, deve ter sido orado por esse povo. O versículo seguinte diz: os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Os teus inimigos se alvoroçam. É como se os inimigos levantassem, é como se eles estivessem despertos, estivessem planejando algo, estivessem alvoroçados. Para quê? Para destruir Israel, os que te odeiam. Nós sabemos que há uma perseguição muito grande aos judeus e aos cristãos, mas isto foi profetizado nas Escrituras. Jesus disse aos seus discípulos: se eles odiaram a mim, odiarão a vocês. Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos. Muitos vão achar que estão fazendo um favor, um serviço a Deus de matar vocês. Jesus
preparou seus discípulos para uma caminhada dura, difícil, para um tempo de perseguição. E esta perseguição já havia ao povo judeu. E nós vemos lá no livro dos Macabeus, nós vamos ver no livro de Esther, na história de Moisés, perseguição para acabar, para destruir com toda a nação. Então, o Senhor está dizendo aqui, olha, os que te odeiam, os que odeiam ao Senhor, levantam a cabeça. Continuando, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Não é isto que nós ouvimos lá do líder do Irã? Vamos riscar este povo, não haja memória deles, vamos tirá-los. As mensagens, os recados, o que está no coração dos inimigos de Israel é exatamente isto, é exatamente este versículo. Vinde, vamos riscá-los do mapa, vamos tirar este povo. Por que tanto ódio de Israel? Por que tanto ódio assim? Por que tanta perseguição? Nós vamos compreender que os nossos inimigos, também os inimigos de Israel, não são carne e sangue. Ou melhor, não são pessoas, não são os homens, não é gente que quer, na verdade, riscar Israel do mapa, por mais que digam isso com seus lábios. Mas o verdadeiro inimigo de Israel é o arqui-inimigo de Deus, é Satanás, é o adversário de nossas almas, é o nosso grande inimigo. Ele é que quer fazer isso, riscar Israel do mapa. Por quê? Qual a finalidade? Por que razão? O que Israel faz? O que incomoda? É porque Israel é a pedra de toque, mostrando que a Bíblia é a verdade, mostrando que Deus é verdadeiro, mostrando que as Escrituras Sagradas são verdadeiramente fiéis, reais e se cumprem. E nas Escrituras está destinado a Satanás e aos seus demônios um lago de fogo e enxofre, a morte eterna, a destruição eterna neste lago de fogo e enxofre, o inferno. E se o inimigo pudesse aniquilar e dizer, não, a Bíblia não é a verdade, não, isto não vai acontecer, não, nós vamos conseguir interceptar as profecias, nós vamos conseguir interceptar a história e isso não vai acontecer. Então, é uma tentativa de Satanás de destruir Israel. Porque se Israel for varrido do mapa, Deus não cumpriu sua promessa. Deus não cuidou de seu povo, Deus não foi fiel. E se Deus não foi fiel, então não vai se cumprir a Escritura. Mas Deus é fiel. Mas as Escrituras se cumprem ipsis literis, ou seja, em detalhes, com absoluta precisão. O próximo versículo diz, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos os filhos de Ló. Vimos aqui então, o Senhor está dizendo algo tremendo, diz, olha, que os inimigos de Israel estão ali ao seu redor. E vai citando os inimigos daquele tempo, dizendo, Edom e os ismaelitas. Quem era Edom? Edom é Esaú, irmão gêmeo de Jacó, parente de Israel, mesmo sangue de Israel, descendente de Isaque. Esaú e Jacó, irmãos gêmeos. Edom é irmão gêmeo de Jacó. Edomitas, que moravam ali ao sul, onde é hoje a Arábia Saudita. Até hoje, a Arábia Saudita que ali está, são parentes, são sangue, descendência de Abraão, descendência de Isaque. Edom e os ismaelitas. Quem era Ismael? Ismael, irmão de Isaque. Foi o filho que Abraão teve com a escrava egípcia Agar.
E Ismael, a história nos mostra, e quando ele nasceu, o Senhor disse a respeito dele que ele seria como um jumento selvagem, que a mão de todos seria contra ele e a mão dele contra todos. E nós vemos isto acontecendo entre os árabes, principalmente por causa do islamismo. Ali estão se degladiando, se matando, dando coices os xiitas, os sunitas, as etnias islâmicas, como um jumento selvagem. Ninguém pode montar, ninguém pode domar, assim vivem e deste modo são. Então, Edom, Ismael, ele diz aqui, Moabe e os agarenos. Moabitas também eram parentes. Moabe era primo de Jacó, ou seja, a Moabe é filho de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, ou seja, Ló é primo de Isaac. Moabe, primo em segundo grau de Jacó, ou de Israel. Então, Moabe, a terra dos moabitas, onde é Moabe hoje? A Jordânia. A Jordânia, as terras ali bem de frente de Israel, do outro lado do Jordão. Você vai andando de ônibus por Israel, vai subindo desde o Mar Morto até a Galileia e você tem a cena, ou você avista o tempo todo as colinas de Moabe. Você está vendo o tempo todo a Jordânia do outro lado do Rio Jordão. Moabe se juntando contra Israel. Os agarenos vêm de Agar, Agar, a mãe de Ismael, Gebal, Amon e Amaleque. Quem era Amon? Irmão de Moabe, filhos de Ló, parentes. Nós vemos aqui que os inimigos eram da própria casa, as nações ao redor de Israel. E ainda fala da Filístia. Filístia é onde hoje é o Líbano, onde parte da Síria e do Líbano. Ali está a Fenícia. Inimigos, os que estão ao redor de Israel. Parece que este salmo foi escrito hoje. Parece que este salmo está retratando a situação de Israel nos nossos dias. Mas o salmista pede a Deus e ora em relação aos inimigos, dizendo: faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Faze-os como fizeste a Midian e a Sísera. Sísera era comandante do exército inimigo que veio contra Israel. Sísera era um general que veio lutar na época de Débora. E Débora, então, ela vai junto com Baraque e eles lutam naquela batalha e vencem. O general é morto. O general, ele é morto por uma mulher, Jael, que matou Sísera. E aqui o salmista está dizendo: Senhor, faz com os inimigos como o Senhor fez com Sísera, como o Senhor fez com Midian. Midian, o exército todo de Midian foi destruído, foi desbaratado por Gideão. Apenas com 300 homens, Gideão venceu aquele bando de midianitas e dos povos do Oriente. Porque Deus estava com eles, Deus estava presente. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. O salmista então está lembrando os tempos dos juízes, quando os juízes venceram os inimigos. Por que Deus permitia inimigos para Israel? Exatamente como um juízo sobre Israel, porque Israel abandonara o Senhor, porque Israel tinha ido atrás de outros deuses, Israel tinha buscado outros deuses. Então, Deus deixava a Israel à sua própria sorte. É como se a Deus estivesse oferecendo uma proteção num grande guarda-chuva, mas se o povo de Israel sai de debaixo desta proteção, ele não estará protegido. Então os inimigos estarão agindo. Aí se eles clamam, Deus os abençoa, Deus vem, Deus cobre, Deus traz livramento. Foi assim no período dos juízes. E na sequência do texto está escrito assim:
Sejam seus nobres como Oreb e Zeebe, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmunna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Que os inimigos sejam os seus nobres como Oreb e Zeebe, que eram príncipes dos midianitas. Eram os líderes de todo aquele bando que vinha como gafanhotos, assaltando, roubando, pilhando, tirando tudo que Israel tinha, empobrecendo a nação. Inimigos. Vinham como um bando de gafanhotos. E os gafanhotos, eles quando alcançam, quando atingem uma lavoura, eles não deixam nada. Uma folhinha sequer não fica. Fica tudo nos galhos, nos galhos. Vieram os midianitas. Lutaram e tentaram saquear Israel, saquearam por vários anos, mas aí Deus levantou Gideão. E Gideão os desbaratou no poder do Espírito Santo. Gideão venceu aqueles 120 mil midianitas com apenas 300 homens na estratégia que Deus lhe dera. Então sejam os nobres dos inimigos, os nobres daqueles que se acampam contra Israel, como Oreb e Zeebe, como Zeba e Zalmunna, pois disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Então essas guerras que têm havido são exatamente pela conquista da terra. Exatamente pela conquista da terra. A terra de Israel é tão pequena, mas é um trecho chave, importante. Ali, podemos dizer, é fronteira tríplice com os três grandes continentes: Europa, Ásia e África. Ali passa, para ir à Europa por terra, vindo da África, passa por Israel. Vindo da Ásia para ir para a África, passa por Israel. E então, ali é uma região muito cobiçada pelo comércio, muito cobiçada politicamente. E o texto continua dizendo: Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento. O que pode a palha fazer ao léu do vento? Nada. Ela é levada, levada pela força do vento. Ela vai para onde ela não quer, ela vai para longe do seu lugar. E a oração aqui do salmista é: faze-os como folhas impelidas pelo vento, ao léu do vento, impelidas por um redemoinho. Ou seja, que Deus possa tirar todo o foco, tirar toda perspectiva de vitória dos inimigos em relação a Israel. Só Deus pode fazer isso. Só Deus, porque os inimigos de Israel estão ao seu redor. Os inimigos de Israel fazem fronteira com Israel. Os inimigos de Israel estão enxergando a nação o tempo todo. Se já enxergavam tete a tete, ou podemos dizer frente a frente pelas fronteiras, agora muito mais com os meios de comunicação, pela tecnologia. Nós vemos então que Israel estava cercado de inimigos. A maioria deles parentes, descendentes de Abraão, descendentes de Isaac. Mas o salmista ora: Senhor, faze deles, do inimigo, como uma palha no redemoinho, como uma palha ao léu do vento. Depois diz: como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Este é um escudo para o povo de Israel. Essa palavra é uma palavra rema, uma palavra-chave, uma palavra que é um escudo e é uma palavra que é um decreto, é uma palavra que é uma oração sobre Israel com relação aos seus inimigos. Esse pedido, como fogo devora o bosque. E nós sabemos que o fogo vai muito rápido, ele vai queimando e ele vai se espalhando, como fogo devora o bosque e a chama abrasa os montes.
assim persegue-os com a tua tempestade, com o teu vendaval. Israel sabe que sozinho, ou com o seu exército, ou com a sua força, a nação jamais conseguirá revidar os ataques dos inimigos. Israel jamais conseguirá estar de pé, olhando pelo lado humano. Então, Israel ora, pede ao Senhor, Senhor, como fogo devora o bosque, faz isto, Senhor, com os inimigos. O verso seguinte diz, enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Aqui vem uma palavra positiva sobre o inimigo. Ele diz, Senhor, enche o seu rosto de ignomínia. Ignomínia é o quê? Vergonha. Que o inimigo fique envergonhado de estar lutando contra Israel, porque estão lutando contra Deus, e que eles possam buscar o nome do Senhor. Olha, quando se examina a história de Israel, quando se examina hoje as guerras nos nossos dias, é para o inimigo ficar envergonhado. Na guerra de 73, havia 600 tanques inimigos contra 60 tanques em Israel. Israel perdeu 30 tanques e ganhou a guerra. E eles foram fazer o feedback, foram olhar, examinar a guerra. Como foi que eles ganharam a guerra? E descobriram que foi através do Deus de Israel. O Deus de Israel. Desde 73 em Israel, ali estão os judeus ortodoxos, no Muro das Lamentações, em suas casas, por onde vão, orando sem cessar por sua nação, mantendo a Torá viva, porque Israel, seus líderes, descobriram que a vitória estava não na força bélica, não na tecnologia, não na força do povo, não na sua garra, mas estava no Deus de Israel. E então a oração é para que busquem o teu nome, sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. E o último versículo diz, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que palavra maravilhosa! É isso aí. Esta é a oração em meio à perseguição. Que os inimigos possam reconhecer a grandeza de Deus, possam reconhecer que não estão lutando com carne e sangue, que não estão lutando uma guerra comum, que não estão lutando com um inimigo natural da terra, mas que estão lutando contra Deus. E que se envergonhem e que possam buscar o Senhor, que possam exaltá-lo, que possam ver a sua glória e permitir que Ele seja o seu Deus, o seu Deus. Bem, é isto aí. Nós vemos como Deus operou, como Deus fez de uma maneira tão grande, como Deus tem ouvido a oração do seu povo. Amém? Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero deixar com você um recado para conhecer a nossa loja que nos veste. É a loja Tune. Você pode ter aí o endereço e ter coisas muito lindas ali nessa semana de ofertas especiais. Vamos orar então? Feche os seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Te entrego a minha vida e o meu coração. E te busco, Senhor, acima de todas as coisas. Vem, Senhor, lavar-me, limpar-me de todo pecado e dá-me um novo coração, para que eu possa andar na Tua presença em santidade de vida. Pai, que o Senhor abençoe cada lar, cada pessoa que nos assiste, com a Tua presença, com o Teu amor. Nos abençoe, ó Deus, com a Tua salvação, escrevendo seus nomes no livro da vida. Hoje e para sempre sejam abençoados. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.